Então, eu venho da UERJ, né, estou fazendo doutorado, e essa minha fala é um primeiro ponto que eu estou discutindo, num primeiro capítulo, que é exatamente identificar o que Nietzsche entende por si mesmo, né, ou por aquilo que a gente é, diferentemente do padrão e da ideia tradicional que a gente entende pela noção de eu, né, ou de consciência, ou até mesmo de ego, né, porque na cultura ocidental a gente se fundamentou numa relação direta aí com a razão clássica, onde se considerou a ideia de identidade dentro dessa razão clássica como sendo exatamente alguma coisa imóvel, imutável, e que a gente não pode se transformar muito. E o Nietzsche ele ultrapassa essa perspectiva, ele vai além disso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu acho que fica. Não, acho que eu não vou nem compartilhar, porque a gente tem muito pouco tempo para nem perder muito tempo com relação a isso. Então, eu vou fazer aqui algumas considerações partindo exatamente desse princípio de que, na tradição, a razão clássica ela traz para a gente o tempo inteiro essa ideia da importância do valor que se dá à identidade, e que, por conta disso, né, por conta dessa perspectiva, a gente acabou criando e pensando, então, o sujeito humano como alguma coisa atômica, individualizada, e, ao mesmo tempo, vem junto uma moral fixa. Né? E essas duas tendências aí trouxeram para a gente duas questões muito complicadas, que é uma permanente insatisfação com o que a gente é e uma também permanente insatisfação, né, na aceitação daquilo que foi. O Nietzsche ele vem exatamente quebrando isso tudo, e como ele mesmo afirma, né, ele parte do princípio de que não há um espírito, não há nem razão, nem pensar, nem consciência, nem alma, nem vontade, nem verdade, tudo isso é uma ficção inútil, ele vai dizer lá na Vontade de Potência. Ele também vai fazer alguns comentários com relação à noção de ego, que é diferente do que o Freud vai apresentar na sequência. Para o Nietzsche, esse ego que é marcado aí por uma ideia de organização e de consciência não faz sentido, né? Não faria sentido para ele. Ele comenta lá em Aurora, né? Ele diz que a gente confunde esse egoísmo aparente com um verdadeiro ego que nos é próprio e que é muito mais profundo. Então, na sua crítica, ele deixa claro o quanto é descabido investigar alguém via esse ego que ele vai entender como sendo superficial. Na perspectiva do Nietzsche, então, isso que tradicionalmente a gente entende como eu, ou consciência, ou o que nos marca, é mero instrumento, né, do nosso corpo. Ele vai também dizer lá na Vontade de Potência, né, um instrumento do teu corpo é também essa tua pequena razão, meu irmão, a qual chamas espírito, pequeno instrumento e brinquedo da tua grande razão. O grande problema para o Nietzsche acontece fundamentalmente quando há a negação daquilo que também nos compõe, que são os nossos impulsos, né? Esse apagamento é para o Nietzsche o gerador de uma vida debilitante, adoecida e fraca. E ele vai considerar aqui a grande problemática dessa nossa fundamentação aí nesse apagamento de quem nós somos, né? Na verdade, o grande problema para esse apagamento está diretamente relacionado ao fato de que a gente acaba apagando a vida, tornando ela alguma coisa enfraquecida, tornando ela alguma coisa pouco valorosa, né? Pouco intensa. O que ele vai também trazer para a gente em termos de crítica com relação à moral é o fato de que durante muito tempo se achou que nós que sempre existiu, né, que sempre houve para nós uma ideia fixa e eterna, né, de bem e de mal. E que, como nunca nos questionamos, ou durante muito tempo não nos questionamos com relação a isso, havia realmente essa ideia, né? O Nietzsche olha e diz assim, olha, se a gente, né, questionar exatamente esses valores de bem e de mal, a gente começa a se dar conta de que, na verdade, eles foram criados num tempo e num lugar de acordo com interesses e expectativas totalmente humanas, né? E principalmente passíveis de transformações e de mudanças. O simples fato de a gente se questionar com relação a esses valores já nos autoriza a considerar que eles foram realmente criados em algum tempo, em algum lugar. Bom,
Com relação, então, né, a partir disso que eu acabei de falar, né, a partir disso que eu acabei de apresentar sobre o que ele vai desfazer ali, né, em termos de crítica ao ego tradicional, a crítica moral tradicional, eu posso, então, considerar aqui que a noção de eu atomizado, fixo ali para o Nietzsche, né, como a própria ideia de uma moral como verdade absoluta, são para Nietzsche focos de um empobrecimento da vontade, passando ela, então, a ser bem debilitada e impotente. A gente fica enfraquecido para escolher, para decidir, para ser no mundo, né? E o motivo pelo qual essa vontade fraca insurge é óbvio para ele. Ela está alicerçada em um ideal ascético. E o Nietzsche diz lá na Genealogia da Moral, né? Ele diz assim: o ódio contra o que é humano, mais ainda contra o que é animal, mais ainda contra o que é material, o horror perante os sentidos, perante a própria razão, o medo perante a felicidade e a beleza, o desejo de fugir a tudo que é aparência, mudança, devir, morte, aspiração, ou até mesmo a tudo que seja desejo. Tudo isso significa uma aversão dirigida contra a vida, né? É um deixar de viver de fato. E quando a gente chega ao século XXI, né, trazendo aqui uma conexão com a proposta da Semana Acadêmica de trazer, né, um link com o nosso momento, é possível admitir a hipótese do próprio Nietzsche sobre o tempo em que ele se tornaria atual. Afinal, lembrando seus comentários em que Homo, né, ele diz, né, já chegou o tempo em que, hoje já é o tempo em que institutos ensinam aquilo que ele entendia por viver e ensinar, como também já encontramos cátedras, né, especiais para a interpretação do seu Zaratustra. O mundo passou por profundas mudanças, a gente não pode negar isso, no século XXI, técnicos, científicas, políticas, econômicas, desde aí a morte do Nietzsche. Ao mesmo tempo que o rigoroso exame sociológico, filosófico e antropológico com relação às grandes narrativas vem sendo instaurado, né? Então, reconhece-se hoje, por exemplo, os recortes feitos nas versões universais da história e da ciência, e podemos observar uma crítica contundente à centralidade de um sujeito, né, um homem branco, europeu, aquela coisa toda, onde ele aí não é mais, então, o princípio das análises sobre a vida e a sociedade. A gente pode também identificar a passagem, hoje, a uma valorização das identidades culturais construídas deslocadas e fragmentadas, do espaço original onde elas foram criadas na modernidade. Né? E como poderíamos, diante disso, ainda permanecer identificados com noções definitivas e tão restritivas de quem nós somos, fundadas aí no seio dessa modernidade eurocentrada? Eu entendo que o Nietzsche ele é o precursor do sentido da vida pós-moderna, né? Do sentido de vida na pós-modernidade, porque ele já buscava indicar para a gente aí um caminho de reinserção do ser humano na natureza cíclica e diversa. Ele nos alerta sobre a necessidade de revermos a imagem que temos de nós e do mundo, e nesse sentido nos aponta a possibilidade de criarmos um sentido mais vasto e profundo para a existência, né? Desconstruindo e reconstruindo os nossos os valores, e ele vai trazer isso fundamentado, né, na ideia da transvaloração dos valores, com o propósito de nos colocar como espíritos livres. Nietzsche, então, ele nos convida a irmos além desse ego ou eu fixado, alcançando a realização do si mesmo, como a única coisa que pode conferir sentido à vida. Em suas palavras, ele diz aqui também, na Gaia Ciência, é tempo de se enojar com toda a tagarelice moral de uns sobre os outros, fazer sessões de julgamento moral deve ofender nosso gosto. Nós, porém, queremos nos tornar aqueles que nós somos, os novos, únicos, incomparáveis, que dão leis a si mesmos e que criam a si mesmos. Para tanto, é preciso entender que a realidade, para o Nietzsche, se explica a partir da lógica da vontade de potência. Né? É essa lógica que permeia todo o vivente, ela vai passar por toda a natureza viva. É a vontade de potência, a vida em nós, aspirando o máximo sentido de poder, né, de potência possível. É o que há de mais íntimo e profundo. É o princípio, né, desculpa, da dinâmica de autodeterminação das forças que agem nos nossos corpos. Não há nela fundamentos suprassensíveis, tudo se resume ao próprio embate de forças que se estabelece permanentemente nos corpos. Temos, assim, aí, né, uma unidade fisiológica produtora da diversidade de forças corporais e que implica um caráter perspectivístico e múltiplo, o que indica que as verdades elas não são instituídas em nós de modo a priori, mas são criadas, construídas. Elas são interpretações
que fazemos da realidade são perspectivas em meio a inúmeras outras. E, só para fechar aqui, né, o si mesmo é exatamente esse impulso soberano que faz com que a gente, de fato, se reconheça naquilo que nós somos, nos autorizando a nos tornarmos quem nós somos. Porque qual é o sentido disso, né? Qual seria... Claro que eu acho que fica muito claro o sentido da gente buscar esse si mesmo, mas tem uma fala do professor Michel Hark, que ele diz o seguinte, que essa busca pelo si mesmo trata-se não tanto de repensar, mas sim da gente reaprender a experimentar essa pluralidade que o si mesmo traz. A gente pode ser múltiplos, podemos ser tantos, e sem deixar de sermos apenas um. Então ele fala, né, desse reconhecimento da pluralidade que existe, né, que somos nós. Ele diz, né, será preciso deixar então agir as potências múltiplas do eu, todos os seus papéis, seus diversos estados corporais e anímicos. Aí talvez esteja, né, o sentido mais amplo do si mesmo, essa possibilidade da gente não ter que estar o tempo todo encaixado dentro de um padrão fechado, né, de um modo de ser fechado, mas a possibilidade de encararmos a vida sempre num processo de criação, né, artística, como diria o próprio Nietzsche. E, Roberto, eu queria te perguntar... Bom, eu também estudo Nietzsche, né? Só que eu tô iniciando, assim, ainda tô me familiarizando, assim, com a obra do autor como um todo, né? Essa questão do si mesmo, essa questão do subjetivo, né? Eu fico pensando, não sei se tu chegaste a pensar sobre isso, mas no desenvolvimento da obra do Nietzsche, assim, do nascimento da tragédia até as últimas obras dele, não sei se tu chegaste a pensar nesse desenvolvimento da questão da subjetividade, assim, do papel do eu, porque, por exemplo, no Nascimento da Tragédia, a gente vai ter todo um elogio à experiência dionisíaca, né, de dissolução do eu, né, enfim, que o sujeito se reencontra com a natureza e tal, né, e ali o Nietzsche ainda vinculado muito com uma ideia do Schopenhauer sobre a arte, né, de que só existe a arte onde não existe o subjetivo, né, então, inclusive no Nascimento da Tragédia se torna uma questão o poema lírico, né? Como que o poema lírico pode ser artístico, né? Então ele se debruça com essa questão. Mais tarde ele vai fazer um elogio de Stendhal, né? A arte como uma promessa de felicidade, né? Então tem tudo a ver com o interesse, né? Com interesse, né? Ou com uma subjetividade também nesse sentido. E aí você tem finalmente no final a vontade de potência, né? O Nietzsche abraçando, parece que até um antropomorfismo, assim, como imperativo científico, né? De pesquisa, assim. Não sei se tu pensou nisso, nessa tua questão em relação ao desenvolvimento da obra do Nietzsche. Essa seria a minha... É interessante, né, o que você colocou, porque o Nietzsche ele vai se transformando, e isso também já é o si mesmo do próprio Nietzsche, né? Ele vai se transformando ao longo do tempo da construção da sua obra, e ele vai mudando um pouco as suas perspectivas. Você falou essa questão do dionisíaco, né? Mas o Nietzsche ele fala, o dionisíaco que se perdeu nessa modernidade, que se transformou fortemente, valorizou fortemente esse viés apolíneo. Por mais que ele valorize o dionisíaco, ele diga, né, olha, a gente precisa estar aí nessa falta de limite, né, ou nessa compreensão de que a gente é cíclico e que a gente transpassa o que está fechado. Esse fechado também é importante. O que eu estudo, inclusive, né, na minha tese, em certa medida, é essa comunhão entre apolíneo e dionisíaco, né, num sentido de equilíbrio entre esses dois lugares, entre esses dois impulsos, para que não, mas que a gente não perca essa medida da liberdade, essa medida do desmedido, porque é exatamente isso que nos mata. É exatamente nessa valorização que a gente vai conseguir estar onde a gente ou entrar num processo de reconhecimento de quem a gente é, tornando-nos, né, quem nós somos diariamente diante das experiências da vida, com essa possibilidade da mudança, e sem parecer que a gente está louco, né? Que a gente está... Porque há um apolíneo, há alguma medida também que circunda esse comportamento.
E o Nietzsche, ao longo da obra dele, vai mostrando essa possibilidade de ser outro e, ao mesmo tempo, e isso incomoda muita gente, não é porque ele diz uma coisa no início, depois ele vai dizer outra mais à frente que contradiz, não, é porque é outro Nietzsche, no outro momento, num si mesmo, né, ali, diferente. Então, ele se respeita muito nesse sentido, porque talvez tenha realmente conseguido trazer à tona esse viés aí de equilíbrio, né? Sendo quem ele é na sua subjetividade, né? Sem excesso, sem escassez, mas na sua medida, né? Na sua perfeição por ele mesmo, né? Não como uma medida comparada ao outro, né? Enfim. Obrigado, Roberto. Pois é, eu acho interessante que no final no Et Homo, né, na autobiografia do Nietzsche, que é uma obra tardia, ele fala que ele é um entusiasta dionisíaco, algo assim, né? Enfim, um discípulo do filósofo Dionísio, acho que são essas palavras, né? Então, acho que é promissor se pensar numa continuidade nesse sentido também.